Fala, trader, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar novamente sobre emagrecimento e mentalidade para traders. Eu vou utilizar a mesma técnica que eu usei para construir minha mentalidade vencedora no trade, agora eu vou utilizar para o emagrecimento. No vídeo anterior, eu falei sobre o desespero, sobre estar na fase de desespero. Naquela fase de desespero, eu optei por uma cirurgia bariátrica. Com isso, não estou falando que ela é ruim. Mas, quando você está no desespero, não é bem assim. Mesmo sendo uma cirurgia bariátrica, eu precisava me planificar. Então, trader, se você está precisando de dinheiro urgente para ontem, está com dívidas, você está numa situação de desespero onde você não vê saída, cuidado, porque o trade pode ser prejudicial para você. Então, assim, se você está no desespero, primeira coisa, calma, entenda que o trade vai ser a longo prazo. E principalmente se você não está vibrando bem, que é o caso do desespero. Quando você está desesperado, você não vibra de acordo com aquilo que você quer, você só quer um milagre. Você quer que algo aconteça, algo sobrenatural aconteça. E se eu falo isso para vocês, eu entendo vocês, porque eu já estive nessa fase também dentro do trade. Foi quando eu só precisava de um milagre. E eu achava que o trade ia ser a solução para aquele meu milagre, o trade ia ser a solução de todos os meus problemas. Então, eu operava sem plano, sem conhecimento, entendeu? Isso é muito importante vocês entenderem, porque me perguntaram as características do desespero e como sair do desespero. Então, por isso eu tô gravando esse vídeo, né? Então, o que que acontece? Quando a pessoa tem no desespero, quando tá no desespero, ela tem certeza de que tudo vai dar errado. A única certeza que a pessoa tem é que tudo vai dar errado. Então ela começa a tirar para tudo quanto é lado, né? Procurando um milagre, procurando que algo sobrenatural aconteça na vida daquela pessoa. Essa pessoa vive presa no passado, com medo para não repetir padrões, ou com medo de voltar para aquilo que ela era. Também é uma pessoa muito negativa, muito pessimista. Ai, comigo não acontece, comigo não dá certo, todo mundo consegue, eu nunca vou conseguir. Então, é uma pessoa muito negativa. Por isso que eu falo que quando você está no desespero, você não consegue vibrar. É um momento em que você precisa se reconstruir. É um momento em que o esforço braçal vale muito, né? Então, nesse período de desespero, a pessoa não tem motivação nenhuma. E ela dispersa energia em várias coisas. Ah, de repente quer ser trade, de repente quer fazer isso, de repente quer fazer aquilo. Eu falo isso porque eu tenho propriedade para falar, né? Como quem está no processo de emagrecimento, falando do emagrecimento e também do trade. Eu passei por essa fase. É normal você fugir em vícios. Como não tá dando certo, então é muito mais fácil você procrastinar. É muito mais fácil você, de repente, se perder com vício de celular, se perder com vícios de bebida, se perder com vários outros vícios. E você desiste, se auto-sabota o tempo todo. E quando eu falo para você que é o seguinte, quando tem que prestar muita atenção, porque nessa fase ela dá um impacto físico e mental. Ela gera doença. Sabe aquela pessoa que vive doente? Eu era assim quando eu tava nas fases. Por quê? Porque você precisa se encontrar, você precisa justificar o porquê que você tá naquele fundo do poço. Você se paralisa facilmente e o tempo todo você fica se reforçando de que você não vai conseguir, de que você não vai para frente. Então isso é um problema quando você tá no desespero. E aqui é uma fase muito importante, porque se você usar um trampolim para poder te tirar desse lugar de desespero, não vai dar certo, porque você precisa se reconstruir, você precisa sair com uma base forte, você precisa sair literalmente, tem que ter sentido a tua saída desse fundo do poço, tem que ser forte a base, não por um acaso. Por exemplo, eu optei por uma cirurgia bariátrica na época, né? Emagreci? Emagreci, não emagreci tudo, só que daí eu caí em vícios de bebidas, eu comecei a ter outros vícios, eu comecei a sentir falta de outras coisas. Então, assim, o que poderia de repente ser algo bom acabou sendo algo ruim para mim. Então, isso acontece quando você não tem uma planificação. Agora, se eu tivesse me planejado antes de fazer, feito um tratamento psicológico, feito todo um trabalho médico com toda uma equipe, que é o que eu tô fazendo agora, tô tendo um acompanhamento médico, tô tendo tá sendo diferente. Então, se eu fizesse isso, então o fundo do poço eu nunca mais voltaria para lá, né? E acontece muito. E eu vou falar para você, trader, se você tá no fundo do poço, você tá no desespero, não é momento de você querer
fazer para ontem. Você tem que entender que é um processo de longo prazo que talvez para você, com essa tua energia, demore um pouco mais. Entenda? Então isso é importante você entender. E outra coisa, para você poder sair desse fundo do poço, você, primeira coisa, entender que não vai funcionar de ontem para hoje. Você vê o que você quer, beleza, você quer ser trader, trader vai ser a solução, tá. Aí você precisa se planificar. Quantas horas eu tenho para estudar? Quantas horas eu tenho para produzir? O que eu vou estudar? Quem vai ser meu mentor? Não tenho condições de pagar mentor, beleza, vou modelar algum profissional. Se não, vou fazer um esforço para ver um mentor. Gente, é muito importante você ter um mentor. Por quê? Porque o mentor é o que vai te ajudar, que teu caminho seja mais rápido, é o que vai te ajudar, vai cuidar de você. E também tem um grande problema, gente, quando você está no desespero, geralmente as pessoas não querem, de maneira alguma, seguir o que o mentor fala. Então é importante vocês seguirem, buscar esse apoio e seguir. Criar um plano de trade. Também é muito importante, um plano de estudo e de trade. Dedicar, não, eu vou estudar tal hora trade, tal hora eu vou fazer isso. E algo assim que me ajudou e que me ajuda muito é meditar. Por exemplo, parar tudo, parar o tempo, parar tudo que eu tô fazendo para poder meditar, estar no momento presente. Começar a sentir gratidão, apesar de estar no fundo do poço, começar a buscar motivos para agradecer, porque pelo fato de você estar vivo é um motivo de agradecer. Também é um momento em que você precisa fazer pequenas ações positivas, algo que vai te levar. Você não vai conseguir da noite para o dia ler um livro por dia ou um livro por semana, se você não está acostumado a fazer. Começar a fazer pequenas ações, por exemplo, eu vou ler 2 páginas por dia, ou vou, tipo, não consegue estudar 5 horas no dia, vou estudar 15 minutos. Tipo, pequenas coisas, pequenas ações que você vai fazer, vai te tirar desse desespero e vai fazer com que seja sustentável a tua saída. E entender que você tem crenças e que provavelmente as tuas crenças que te levaram até lá não vão ser as crenças que vão te tirar. E lembrar, é muito importante, se você está no desespero, você está no fundo do poço, gente, isso não é o fim. Não é o fim. Você pode se reconstruir e sair mais forte daí. Então, conta comigo nessa jornada, me siga em todas as minhas redes sociais, porque eu vou estar compartilhando dia após dia sobre esse processo, e é muito importante que você esteja comigo nessa jornada. Um abraço e até mais.